Opa, como é que vocês estão, mano? Tudo bem com vocês? Essa é a continuação de uma obra que a gente já tem aqui no canal. Se vocês quiserem uma próxima parte, já sabem, né? O Prota fala que está na hora. Yang Jihu perguntando: o que é você? Prota rindo, fala que seus esqueletos não precisam de ordens verbais, mas mesmo assim fez isso. Qual você acha que foi o motivo para isso? Yang Jihu pensativo: esse maldito fez isso para me atrair. Prota rindo, fala que você finalmente entendeu, mas parece que sua bênção do sol está perto de acabar o efeito, hein? Yang Jihu nervoso, ouvindo isso, se perguntando: como esse desgraçado sabe do tempo de duração do meu item? Ele pergunta: quem diabos é você? Prota dando um sorriso debochado, falando: idiota, não sabe minha identidade. Certo, então eu irei falar. Yang Jihu fica esperando o Prota falar, mas ele não fala nada. A bênção do sol acaba o efeito. Prota fala que parece que o feitiço acabou, hein? Obrigado por esperar, bestado. Prota fala que tá feliz que ele caiu que nem um idiota até o final nos meus planos. Umas perninhas atrás do Yang Jihu. O Prota fala que parece que eles acabaram sua parte também. Ele fica cercado por soldados esqueletos. O Prota rindo, fala que eles estavam focados em perseguir, que nem percebeu onde está agora. Estamos onde nos encontramos a primeira vez, já que tudo que fizemos foi correr em círculos, e graças a isso, meus soldados esqueletos eliminaram seus aliados e foram capazes de chegar aqui tão rápido. Yang Jihu nervoso, se perguntando: meus aliados foram aniquilados? Ele fica muito puto, falando: seu miserável, você se atreve a me subestimar. Ele se prepara, ativa sua habilidade de nitro, dá um pulo e já aparece na frente do Prota, dando um golpe. O Prota só olhando a espada se aproximar. Yang Jihu fica surpreso, um soldado esqueleto do Prota defendendo seu golpe. O Prota rindo, manda ele não ficar muito convencido agora. Nós estamos apenas começando. Um carro no meio da rua. Jin falando sozinho: sério? Ele está me fazendo trabalhar ainda mais, porque tem que checar ele. Sechan pediu para Jin ir a Danjo de duas cabeças, porque pensou um pouco sobre isso e só vai se sentir melhor depois de ver como o Prota está. Jin falando que não precisa checar nada. Aposta que ele vai sair são e salvo. Mesmo depois de ouvir o que eu falei, você ainda acha que ele vai perder para Yang Jihu? Sechan fala que é o contrário. Se Yang Jihu perder, tem algo que precisam saber para formular um próximo plano. E aposto que é a mesma coisa com o Kim. Aposto que ele quer saber os nossos objetivos também. Por exemplo, o motivo de termos criado uma identificação falsa e a ligação do Park Yong com a Guilda Skull é a razão para continuarmos ajudando o Kim, mesmo sabendo que a Guilda Messias está por trás de tudo, e para acabarmos com ela de uma vez por todas. Então, se Kim matar Yang Jihu, ainda vai ser difícil de saber suas intenções. Por isso precisamos saber se ele vai continuar trabalhando conosco ou não. Vários corpos de soldados esqueletos jogados no chão. Yang Jihu falando que seu corpo está pesado por causa do efeito do sangue venenoso, e tem muito deles aqui. O soldado esqueleto pulando na sua direção. Ele falando: isso é um soldado esqueleto, não dá pra acreditar nisso. Ele defende o golpe, mas do seu lado já aparece uma sombra. Ele ainda percebe, mas já é tarde. O soldado esqueleto já aparece atrás dele, fazendo ele de jogo da velha. Ele dá aquela cuspida de sangue. Com esse golpe, o veneno se espalha por todo o seu corpo. Ele fica irritado com isso, tenta dar um golpe no esqueleto, mas o esqueleto só desvia de boa. Ele fica assustado, cai de joelhos falando: suas pernas não respondem mais. O Prota, que não fez nada, igual um baiano preguiçoso, fala que ele aguentou bem. De 12 esqueletos, só sobrou 2. Seria ruim se não tivesse aumentado a quantidade antes. Vendo o Yang Jihu dando uns golpes, fala que agora que ele está envenenado, não tem por que mais continuar com isso. Yang Jihu gritando: lute comigo, não fica aí parado, me enfrente. Rastejando, pedindo para o Prota enfrentar ele, dizendo que ainda pode lutar. Mas felizmente ele finalmente morre. O Nimbus do Prota fica feliz com essa vitória fácil. Ele cede um pouco da sua autoridade. Ele mexendo na sua janela de jogador, já puxa o colar de game, olhando para o
colar, fala que é a sua primeira vez obtendo um item da Távola Redonda. O Prota olhando para o corpo, com a morte de Yang Ji-Woo, aquele cara finalmente vai aparecer. O Prota usa o seu olho de Anubis, vendo as memórias de Yang Ji-Woo, vê Suzuki debochando da cara dele, falando que acha que foi difícil ele chegar até aqui com essa cabeça. Yang Ji-Woo passa, falando que se você é um cão, lata como um, e só vou deixar passar dessa vez porque estou indo ver o mestre, mas da próxima vez que eu lhe ver, amassarei você. Suzuki sai rindo, falando que vai esperar para ver isso. Ele chega em um local se apresentando, fala que é o mais novo membro da Távola Redonda, seu nome é Yang Ji-Woo, e uma honra conhecê-lo, grande herói. Sejam só observando ele. O Prota irritado, fala que finalmente ele mostrou sua cara, fala que assim que descobrirem a morte de Yang Ji-Woo, a Guilda Messias não vai ficar parada. Todos aqueles que ficaram do lado da Guilda Messias vai fazer com que eles paguem. Uns corpos de orc jogados no chão, um figurante perguntando quanto tempo temos que ficar aqui esperando. Seu amigo manda ele ficar quieto, dizendo que o cachorro de duas cabeças não é um monstro que se pega rushando. Assim que ele cair na nossa armadilha, podemos pegá-lo sem nenhum contratempo. Uma mensagem aparece na frente de todos, dizendo que a dungeon foi concluída. O Prota dando no pé primeiro, vê algo que lhe chama atenção. É Jin, encostado no seu fusquinha, falando: você voltou, hein? O Prota seco, pergunta o que você tá fazendo aqui. Se afasta do meu fusca. Jin disse que estava fazendo algumas coisas e veio aqui depois de ouvir algo interessante, com um envelope na mão. Fala que tem algo para falar com ele e pergunta se podem falar no caminho. Dentro do carro, entregando o envelope para o Prota, fala que o mano lá quer que a gente entre em outra dungeon juntos. E como foi com o Yang Ji-Woo? O Prota pensativo, sabia que eles já sabiam até certo ponto, mas eles sabem até isso. De acordo com as memórias de Yang Ji-Woo, ele entrou com um nome falso, então Sei-chan sabia a razão por que pediu uma identidade falsa também, mas mesmo assim aceitou meu pedido. Jin pergunta como foi, você lutou com ele da dungeon, não foi? Prota abrindo o envelope, fala que ele era mais forte que você. Jin fica irritado, perguntando: você tem um medidor de força por acaso? Você não viu minha força total? Será que devo lutar a sério? O Prota fala que Yang Ji-Woo lutou contra 12 soldados esqueletos e conseguiu matar 10. Se você quiser provar que é mais forte, é só me dizer que vamos lá testar. Jin fica se fazendo de bobo, falando que um homem forte de verdade não deve se gabar. Fala para mudarem de tópico e falarem do próximo trabalho. O Prota fala que a dungeon da raposa com chifres foram 12 tentativas falhas em tentar concluir ela, hein? Jin falando como ele já sabe as informações, vai pular as explicações. Isso deve ser óbvio, mas o Prota tem que ir lá como Isaac de novo. E qual é sua resposta sobre isso? O Prota pensativo, fala que me mandarem para a dungeon da raposa de chifres assim que derrotei Yang Ji-Woo. O Prota aceita, Jin olhando o fuscão indo embora. Ele fala no telefone, fala que acabou de se separar do Prota e fala que disse que não era para se preocupar com isso. Ele é alguém que nunca entra em uma batalha perdida e ele aceitou isso sem nem mesmo pensar muito, e ele já sabe sobre os detalhes da dungeon também. Sei-chan fala que isso é um alívio e fala que Jin vai ter que se cuidar a partir de agora. Sei-chan pensativo, fala que como ele aceitou agora não tem como voltar atrás. Diz que não confia completamente no Prota ainda, mas a gente precisa de algumas coisas se queremos ficar contra a Guilda Messias. Olhando o jornal, fala que não temos muito tempo, no máximo de 2 a 3 anos. Se um grupo capaz de manter a Guilda Messias em xeque não aparecer nesse tempo, eles não vão ter vergonha de mostrar suas garras escondidas. O Prota chega na sua casa. Na casa não, parece mais um calabouço, velho. Fica olhando as informações que tem, pensativo. Fala que foi depois de derrotar a dungeon da raposa de chifres. Uma loirinha falando que viu as habilidades dele dentro da dungeon são melhores do que os rumores. Chama ele para se juntar à Guilda Messias. O Prota fala que se eles querem recrutar ele, mandem seu mestre vir e fazer uma oferta pessoalmente. Uma pessoa saindo do carro, falando que ele tem coragem e ele gosta disso. Ele se aproxima falando que precisa da força dele para salvar o mundo. Olhando para o Prota, pergunta se ele gostaria de se juntar a ele. Prota fala que essa foi a primeira vez que encontrou com ele. Uma mensagem chegando. A mensagem fala que ele foi aprovado para a dungeon da raposa com chifres em 2 dias e manda ele mostrar suas habilidades. Prota rindo, fala que é como antes dele retornar
retornar. Ele aposta que os caras da Guilda Messias vão estar lá também. Ele fala que isso é bom. Proto, olhando sua janela de jogador, fala que vai se exibir tanto que eles vão ficar com nojo. O valor de Isaac vai aumentar muito. Ele mexe nos seus itens, fala que vai estar muito ocupado para terminar seus preparos. Tira alguns itens, falando que é uma dungeon que ele já terminou. Dando um sorriso, fala que não tem lugar melhor para mostrar suas habilidades. O Proto e Jin chegam no local da dungeon. O Proto pergunta se Jin está pronto. Jin, rindo, fala que sempre está pronto. Dá um sorrisinho, fala que é o homem que conquistou a dungeon da Cobra Mortal, aquela que todo mundo disse que era impossível. Essa dungeon vai ser uma moleza. Dentro da dungeon, arrependido pelo que disse, fala que não pode comer porque está tudo congelado. Uma pessoa gritando para todo mundo mudarem de roupa de frio, principalmente os magos e curandeiros. Fiquem seguros. Uma pessoa diz para eles tomarem cuidado para não serem deixados para trás e acabarem atrapalhando. O Proto, olhando, fala que ele sabe o que faz. Tem vezes que o ambiente é muito pior que os próprios monstros. Jin, se tremendo, fala que para um tanque como ele sentir frio, qual é a temperatura disso aqui? Proto chama o Jin para irem andando. Eles saem correndo. Jin, se tremendo, pergunta se não era melhor ter ficado com a Guilda Messias por enquanto. O Proto, rindo, pergunta se ele não consegue usar a força dele porque está com frio. Jin, irritado, fala que nunca esteve com frio. Seu apelido era Urso Marrom Siberiano. Essa temperatura não é nada para ele. E assim é bom que seu suor esfria rapidamente. O Proto, rindo, fala que isso é bom. Ele deve saber disso. Mas essa dungeon vai ser bem pior que a da Cobra Mortal. Jin fica nervoso, falando: como assim pior que a da Cobra Mortal? Como? Por quê? O Proto diz que logo ele vai descobrir. O Proto chama ele para se moverem um pouco, já que ele está com frio. Vamos esquentar um pouquinho esse corpo andando, assim você vai sentir calor. Jin fala: tá bom, vamos nessa, mas dessa vez você vai me alimentar direito, né? Jin pergunta qual vai ser o plano para essa dungeon, já que é uma quest de sobrevivência. Vai levantar uma muralha como da última vez? O Proto fala que dessa vez não há necessidade disso. Jin fica assustado, falando que ele vê um esqueleto de armadura vermelha. Ele fica perguntando por que todos os esqueletos estão armados. O que houve? Jin fala, já que ele está gastando tanto dinheiro, deveria gastar logo, que era tudo em armadura. E que armadura é essa aí? É da Cobra Mortal. Ele, com raiva do Proto, fala que nós dois trabalhamos duro e você pegou todo o couro pra você. Pensativo, fala que só uma armadura dessa deveria custar uma fortuna, mas todos estão armados. O Proto dando um sorriso, fala que o escritório dele recebeu a sua parte. Jin grita, xingando aquele careca desgraçado. Setian se perguntando por que sua orelha está coçando tanto hoje. O roqueiro fala que 2 pessoas estão desaparecidas, talvez sejam aqueles russos. Ele pergunta se algum deles viu para onde foi o Isaac e seu parceiro. O figurante pede desculpa, estávamos tão focados em construir um acampamento que não viram. Ele diz que desculpas não servem de nada, esqueceu a ordem dos superiores. Ele, nervoso, fala que limpar a dungeon é importante, mas tem uma coisa ainda mais importante, é ver se dá para fazer uma aliança com aquele russo Isaac. Ele manda eles irem terminar o acampamento até que ele volte. O figurante, nervoso, manda ele ficar e mandar uma patrulha no seu lugar. O roqueiro fala que está tudo bem, manda eles assoprarem um apito caso aconteça algo. Ele precisa ver com seus próprios olhos para ver o quão habilidoso eles são. Os lobos babando de fome, os esqueletos do Proto metendo a porrada neles, e o Jin dando um soco fala: toma esse headshot. E os esqueletos do Proto enchendo o bucho dos lobos famintos com porrada. O esqueletinho do Proto passando a faca num lobo vacilando. O roqueiro, vendo, se pergunta o que é isso. Nervoso, se pergunta se aquilo é realmente um soldado esqueleto. Fala que isso ultrapassa qualquer habilidade de soldado esqueleto que ele já viu. O figurante perguntando se devem ajudar ou não. O capitão pergunta se ele é cego, não consegue ver que eles estão se mostrando para dizer que esse território é deles. Ele, nervoso, fala que se formos lá só vamos atrapalhar. Pensativo, diz que esses caras estão fora do meu alcance, apertando seu punho com força. Fala como esperado de um jogador que concluiu a dungeon da Cobra Mortal, precisa reportar para a guilda que devemos recrutá-lo ou pelo menos deixar ele do nosso lado. Eles escutam um apito. O roqueiro fala que foi um apito de SOS.
parece, algo deve ter acontecido no acampamento. O Prota tá vendo eles saírem correndo, os lobos avançando. Eles falam que os lobos passaram pela linha de defesa. Os figurantes matando os lobos e perguntando por que tem tantos lobos assim. Uma pessoa pulando bem alto, dá um golpe bem forte no chão, deixando um buraco. O figurante fala: capitão! O roqueiro pergunta o que eles estão fazendo. Esses são apenas os monstros do primeiro andar. Parem de lutar em desordem e entre em formação defensiva agora mesmo. Vamos nos assegurar de proteger o acampamento e quem se ferir recue. Um lobo-chefe uivando. Miau! O chão começa a tremer. Um figurante em cima de uma árvore se assusta. A árvore começa a balançar também. Ele grita que uma ordem de monstros está vindo. O roqueiro pensativo fala que nossa defesa já estava quebrada. Não era nenhuma ordem de monstro ainda. O Prota tá vendo aquele monte de lobo correndo. Jim fala que desse jeito eles serão aniquilados se deixarmos como está. Nervoso, pergunta se ele não está pensando em ir lá, né? O Prota tá falando no telefone. A pessoa fala que ficou surpresa quando ele pediu uma página de habilidade, mas ainda tinha uma venda. Já chegou aí? O Prota fala que sim, obrigado. A página de habilidade que ele pediu foi o domínio de aura, uma habilidade que aumenta o alcance da sua aura. O Prota fala que nem precisa dizer isso, né? O grupo de figurantes cercado de lobos perto de um morro. O roqueiro nervoso fala que foi descuidado. Deveria saber que 12 times não falharam por acaso. Foi descuido por estar no primeiro andar. Uma explosão muito grande. Os figurantes ficam se perguntando se são reforços. O roqueiro fala que não tem ninguém aqui além de nós, idiotas. Olhando ao menos que seja o Prota tá segurando um lobo na mão. Joga ele de cima do morro. Dá uma risadinha maligna. Ativa sua habilidade de explosão de cadáver. Uma fumaça. Jin já sai correndo na direção dos lobos. Os esqueletos já saem fatiando todo mundo sem dó. Começa a fazer um círculo, amassando geral na porra. O Prota ativa seu colar de game. Ele conecta sua alma com a de um esqueleto. Por ele se conectar ao soldado esqueleto, seu consumo de mana aumentou consideravelmente. E acabou. Se você ficou até aqui, mano, tamo junto e comenta aí embaixo o telefone. Fui!